Bom dia, nós vamos ter o nosso culto e eu vou ler um texto aqui para iniciar para o meu marido que ele pediu. E o texto é Êxodo, capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. Êxodo 14, versículo 13, 14 e 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Ok, muito bom dia. Dizem aos filhos de Israel que marchem. E essa é a palavra-chave para nós nessa manhã de domingo, nessa semana de fevereiro, onde está tendo uma festa diabólica aqui no Brasil, mas nós somos homens e mulheres de fé e somos chamados nessa manhã e nessa semana a marchar. Marchem. Amém? Para frente. Sempre. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Êxodo, que a Helena acabou de ler. Para nós, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, trabalhar no mais profundo dos nossos corações, no dia que se chama hoje. Pai, nós sabemos a importância de ouvir Sua palavra, de alimentar nossa fé, de poder pensar com o Senhor e de poder, Pai, caminhar nos caminhos que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. E sabemos, ó Pai, que às vezes os caminhos são difíceis aos nossos olhos. Mas nós sabemos em que nós cremos e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, a nossa fé. Então, Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, de dentro para fora, Pai. Que essa seja uma semana de vitória em área das nossas vidas, que necessita de uma intervenção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa ir nas feridas, curar as feridas, as mágoas, as ofensas. Que o Senhor possa, ó Pai, nos dar sabedoria e discernimento para não trocar as coisas eternas pelas imediatas. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor. E Espírito Santo, por favor, fale em nossos corações. Console os nossos corações. Fortifica-nos na fé. Nos dê, ó Pai, a alegria de estar caminhando na Sua presença. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Hernani, por ler o texto de Êxodo, capítulo 14. Ela falou no versículo 13, 14 e 15. Mas interessante para nós nessa manhã, que é esse final do versículo 15, quando Deus diz para Moisés falar para o povo: Dize aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. Olha, amados irmãos, Deus propôs para cada uma de nós uma corrida da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E é para que nós corramos essa corrida da fé de cabeça erguida, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A nossa vida com Deus é de grande importância no dia que se chama hoje. Porque o inimigo vai tentar desviar nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E a ordem de Deus para o povo de Israel era que marchasse. Marchem. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nos caminhos das nossas vidas nos deparamos com situações difíceis, momentos delicados,
Momentos que nós necessitamos de intervenção direta de Deus em nossas vidas. E Deus intervém. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. E após nós termos a vitória, o que acontece na vida de muitos de nós? Né? Na vida de muitos de nós. Quando Deus nos dá uma vitória em alguma área das nossas vidas, ficamos empolgados, uau, animados. Porém, logo na frente, nos deparamos com o mar fechado em alguma área das nossas vidas. E muitos de nós, nesse momento, aquele ânimo, aquela alegria, evapora. E voltamos a ficar apreensivos, ficar murmurando, falando coisas que geram incredulidade em nossos corações. Alguns de nós, e muitas vezes quando estão de frente de um mar fechado em alguma área da sua vida, eles chegam a pensar que é o fim. E ficam parados, com medo e sem saber o que fazer. E talvez essa seja a realidade em nossas vidas na manhã que se chama hoje. Talvez essa seja a realidade na vida de cada um de nós, que temos clamado um milagre da graça de Deus em nossas vidas. E aqui temos para nós hoje uma ordem que Deus deu para o povo de Israel. Nós devemos saber que Deus tirou o povo hebreu do Egito com grandes milagres, lembram? As 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito para libertar seu povo que estava há 430 anos escravizado na terra do Egito. E Deus liberta o povo com grandes sinais. Com grandes sinais. E o povo sai do Egito e vão rumo à terra prometida. E o povo está animado, o povo está alegre com os milagres que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fez com o povo de Israel. E os hebreus saem da terra do Egito com alegria, com animados, né? Eles ganharam despojos, os egípcios deram ouro, deram prata para eles, e eles pegaram tudo e saíram apressadamente, porque esta era a ordem de Deus para o povo hebreu. Mas o que acontece 3 dias depois? 3 dias depois, eles chegam na frente do Mar Vermelho. Lembra que eu falei? Às vezes ficamos animados com o milagre de Deus nas nossas vidas, ficamos alegres, e logo na frente nos deparamos com o mar fechado em alguma área das nossas vidas. Aí vem a incredulidade, ficamos murmurando, falta de fé, trocamos as coisas de Deus por outras que não têm valor algum em nossas vidas. E é tão importante nós entendermos nessa manhã essa mensagem. Porque o povo, né, Hebreus, aqui no versículo 10, Êxodo capítulo 14, que é o nosso texto, versículo 10, olha o que Deus diz, olha o que está escrito. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles, 3 dias depois dos milagres, da libertação da escravidão, eles chegam diante do Mar Vermelho. E agora o que fazer? Na frente está o Mar Vermelho, nas laterais montanhas e atrás Faraó, com um exército, com 600 carros de guerra, para voltar a escravizar o povo hebreu. Então, aqui os filhos de Israel levantaram os olhos e olharam para trás e viram Faraó com esse exército de milhares que vinham para escravizá-los novamente. No versículo 12 de Êxodo 14, no versículo 12, olha a murmuração do povo. 3 dias depois, eles esqueceram os milagres que Deus efetuou no Egito, libertando-os. Agora, diante do Mar Vermelho, eles olham para trás e têm medo de Faraó. Olha o que eles falaram. Não é isso que dissemos no Egito?
Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aí vem aqui o texto que Elaine leu para nós, versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca, olha a palavra aí, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Uau! Fantástico, né, amados irmãos? O mar fechado na frente dos hebreus. Atrás, Faraó e o exército. Não tinha como fugir. Porém, Deus disse, é o versículo 15: dize aos filhos de Israel que marchem para frente. O mar vermelho está na frente. Marchem. Muitos de nós, diante das novas situações que nós passamos, situações difíceis, ficamos murmurando, inquietos, ansiosos, e muitos entram até mesmo em depressão. Sabe, Deus batalha as nossas batalhas por nós. Moisés disse: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque esse exército, esse problema que você está enfrentando, essa situação difícil que você está passando, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nunca mais passareis. Nunca mais passareis. Olha, você crê nisso hoje? Nós cremos nisso hoje? Que o problema que nós estamos administrando nesse exato momento, nós marchando para frente de cabeça erguida, confiando em Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nunca mais vamos tê-lo. Foi isso que Deus disse para o povo: marche, porque esse problema ficará para trás. Nunca mais vocês terão de ter esse problema novamente. Deus disse: marchem para frente, avante. E o povo marchou, e o mar se abriu, e o povo passou por terra seca. Em Êxodo capítulo 14, versículo 22, está escrito: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. O povo marchou, e o mar se abriu, e eles passaram por terra seca. Oh, amados irmãos, o milagre aconteceu, e o povo foi liberto definitivamente de Faraó. Nunca mais o povo hebreu viu Faraó e aquele exército que estava atrás, porque as águas cobriram o exército de Faraó, seus cavalos e cavaleiros, e eles foram destruídos. Eu acredito que Deus está nos dizendo nessa manhã de domingo: marchem, não fiquem parados, marchem, sigam em frente, para frente, avante. Se o mar que está diante de nós não se abrir, pela graça de Deus, marcharemos por sobre as águas. Marcharemos por sobre as águas. Marchem, e o milagre acontecerá. Marchem, sigam em frente, confiando plenamente em Jesus. Marchem, aquietando o coração, na certeza que jamais estaremos sozinhos. O Senhor nosso Deus pelejará por nós. Simplesmente marchem, siga em frente e de cabeça erguida. O nosso Deus, Ele não falha. Deus não falha. E o milagre que Deus fará em nossas vidas não está condicionado
às nossas atitudes, ao nosso mover, mas sim na esperança que Deus coloca em nossos corações por meio da sua palavra, que Ele está cuidando de cada um de nós nesse momento, e que o mar que estamos enfrentando ficará para trás pela fé. A situação que estamos passando neste exato momento, nunca mais passaremos, porque Deus agirá. E agindo Deus, quem impedirá? Depois de 40 anos no deserto, o povo hebreu entra na terra prometida. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Depois de 40 anos, o povo hebreu entra na terra prometida. E aí, o que acontece? Acontece algo incrível, maravilhoso. Porque eles chegam perto do Jordão. Eles chegam perto do rio Jordão. E o rio Jordão estava cheio naquela época. Era tempo das águas. Com aproximadamente 30 metros de profundidade. Deus, sabendo, não permite o povo ver o Jordão. Deus não permitiu o povo chegar no Jordão. Antes de falar para o povo marchar, ele tem uma comunicação direta com Josué, o herdeiro, aquele que Deus colocou na frente para liderar o povo para entrar na terra prometida. E aqui Josué escuta de Deus o que deveria acontecer, o que deveria fazer. Deus disse que os levitas deveriam levantar a arca da aliança e seguir em frente. O povo deveria manter uma distância de cerca de 1 quilômetro da arca. Ou seja, o povo só veria o rio Jordão quando chegasse à beira do rio. O povo não deveria conhecer o caminho que deveria passar, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Vamos ler aqui o versículo 4 e 5 de Josué capítulo 3. Josué 3, versículo 4 e 5. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, cerca de 1 quilômetro, 900 metros. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha só o que Deus disse. Vocês vão em direção ao Jordão. Mas os levitas vão levantar a arca, os sacerdotes, e vão na frente. Que haja uma distância de 1 quilômetro entre os levitas, entre os sacerdotes e o povo. Quando vocês verem os levitas levantando a arca e caminhando, marche. Porque por tal caminho nunca passastes antes. Porém, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Muitas vezes nós passamos por caminhos que nunca passamos em nossas vidas. Deus permite caminhos, para que nós confiemos nele e marchemos para a frente, mesmo não sabendo o que acontecerá na frente. Deus simplesmente nos diz, marche em frente. Então o milagre acontece. Ao movermos pela fé, e isto agrada ao nosso Deus, e Ele abre caminhos, mesmo que esses caminhos sejam, para muitos, impossíveis. Se for necessário, Deus pode abrir um caminho no fundo de um rio para trazer o livramento para cada um de nós. Deus pode. Nada é impossível para eles. Quando os sacerdotes colocaram os seus pés na orla do Jordão, as águas que vinham de cima pararam. E foi criada uma barreira que fez um caminho no meio do Jordão. Caminho este que os hebreus nunca passaram.
Olha comigo, versículo 15 e 16 de Josué 3. E, quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, lembra que eu falei que estava cheio? Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartá. E as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Defronte de Jericó. E assim que o povo começou a passar, Deus falou para 40 mil homens: marchem. Com as suas armas, esses 40 mil homens passaram por terra seca no Jordão. 40 mil homens. No capítulo 4 de Josué, capítulo 4, versículo 13, está escrito: uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Eles passaram. E assim que o povo passou por terra seca, o que estava do outro lado? As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. E essas muralhas eram tão largas, cerca de 9 metros cada uma, que dava para passar um carro em cima sem problema dessas muralhas. Era algo, às vistas humanas, naquela época, impossível de ser destruída. Mas o que Deus disse para o povo? Marchem. Marchem! E o povo começou a marchar no primeiro dia. No segundo dia, marchou dando uma volta ao redor da cidade. No terceiro dia, marcharam de novo, dando uma volta ao redor da cidade. Até a 7ª vez. E na 7ª vez, eles marcharam e gritaram. E as muralhas de Jericó ruíram e vieram ao chão. E o povo de Israel entraram na cidade e a conquistaram. E a conquistou. Amém? Então, olha só que fantástico, amados irmãos. 40 mil homens de guerra marcharam e atravessaram o Jordão, e depararam com as muralhas de Jericó. Muralhas essas que davam para passar um carro em cima delas. O que Deus falou para o povo? Marchem. Marchem. 7 vezes marcharam ao redor de Jericó. E as muralhas de Jericó ruíram e vieram ao chão. O milagre aconteceu. Santificai-vos e vede as maravilhas que Deus fará na sua vida, na situação que você está passando hoje. Deus disse para Moisés: fala para o povo, marchem. O povo marchou e o mar vermelho se abriu e o povo passou por terra seca. Deus disse para Josué falar para o povo, marchem. O povo marchou, o rio Jordão se abriu e diante das muralhas de Jericó o povo marchou e as muralhas ruíram, vieram ao chão. Em Salmos 18, versículo 30, fala que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, mesmo que esse caminho esteja difícil, hoje, dia 15 de fevereiro de 2026. Mesmo que esteja difícil, o caminho de Deus é perfeito, mas nesse caminho, a sua palavra é provada. Nós provamos a palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada. E vem um milagre, alimenta a nossa fé. Nós levantamos a cabeça e corremos a corrida da fé. Com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Não desistimos, não abandonamos nossa corrida, não ficamos empacados. Pelo contrário, nós marchamos em frente, de cabeça erguida. Deus está trabalhando hoje. O mar que está na nossa frente hoje ficará para trás. Os Jordãos
Está falando certo? Os Jordãos, os rios Jordãos, que estamos enfrentando nessa manhã, nessa semana, ficarão para trás. As muralhas que estão impedindo-nos de ter a vitória, ruirão e ficarão para trás. Simplesmente marchem, avante, siga em frente, faça o que está a fim de ser feito, de cabeça erguida, confiando em Deus, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Porque o problema que estamos enfrentando hoje, Deus disse para Moisés falar para o povo: nunca mais vocês verão, nunca mais vocês terão de enfrentar. Então simplesmente marchem, marchem, marchem. Deus está trabalhando em nossas vidas nesse dia. Nós podemos confiar que Ele está cuidando de cada um de nós nesse exato momento. Tudo passa, mas como passamos é que faz a diferença. Podemos passar nos caminhos que ainda não passamos, inquietos, ansiosos, ou podemos passar de cabeça erguida, sabendo que cantaremos a vitória após passarmos pelos caminhos que ainda não passamos. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe o que está passando e já tem um livramento para cada um de nós nessa semana. Devemos pensar sobre isso. Deus não desiste de nós. Deus tem um plano para as nossas vidas. Por isso ele disse para Moisés, para o povo marchar. Marchem, marchem, porque esse problema que vocês estão enfrentando, nunca mais enfrentarão. E Deus está dizendo para nós hoje, marchem, em frente, de cabeça erguida, porque esses problemas que estamos enfrentando ficarão para trás. E nós vamos cantar a vitória lá na frente, porque é Deus que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Amém. Aleluia. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou qualquer momento, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para resolver o problema que nos separava de Deus, os nossos pecados. Ele morreu na cruz e 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, neste momento, eu convido você a orar comigo, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Fala assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17: nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você mantenha a sua cabeça erguida, confiando em Deus, porque a situação que você está passando, se você compõe diante de Deus, confie nele, santifica, porque o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio, no dia que se chama hoje. A situação ficará para trás. Nunca mais você deverá ou terá de passar por esse problema. Porque assim, Deus disse para o povo: marche, porque esse exército, esse problema que está atrás de vocês, nunca mais vocês terão de enfrentá-los. E Deus deu a vitória aos hebreus, e Deus vai dar a vitória a nós, porque nós somos homens e mulheres de fé, e tem uma corrida proposta para cada um de nós. Vamos correr essa corrida com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, porque Ele nunca
desistiu ou desistirá das nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.